Olá, bem-vindos. Vamos falar de formas alternativas de resolução de conflitos de uma maneira muito genérica também. Que é importante aqui? Primeiro, um apanhado histórico disso, como isso surge. Como a preocupação com a resolução alternativa dos conflitos no momento contemporâneo vai surgir. É tradicional o conhecimento do direito processual e o estudo do direito processual pelo aspecto estatal, ou seja, entendendo o processo como um fenômeno do Estado, a resolução dos conflitos como um fenômeno do Estado. Isso é contemporâneo e moderno, ou seja, pós-Revolução Francesa, a gente sempre pensou a resolução de conflitos de uma maneira universal, né, de uma maneira mundial, a gente pode dizer assim, pelos tribunais e pelo poder judiciário, ou seja, a clássica divisão dos poderes de Montesquieu, legislativo, judiciário e executivo, ela existiu no iluminismo e é fruto da nossa Revolução Francesa, a Revolução Ocidental, justamente para estipular que o poder judiciário objetiva a resolução de conflitos. Então, as formas alternativas, elas não são muito próprias ao surgimento do Estado moderno. Elas não surgem com o Estado moderno. Elas são fenômenos contemporâneos. Ou seja, a gente pensar, em qualquer que seja a forma de resolução do conflito, a gente vai sempre pensar como um fenômeno contemporâneo, essa busca de modos extra-estatais de resolução dos conflitos. Uma das formas mais conhecidas de resolução dos conflitos, que não envolve o Estado do começo ao fim, pode envolver o Estado em algum determinado momento, vai envolver o Estado, mas não no seu início naquele transcorrer, que, é que são as fases do processo, não envolve o judiciário no transcorrer do processo judicial, é propriamente a arbitragem. A arbitragem é uma maneira de resolver os conflitos que não envolve um Estado juiz para julgar. Na verdade, quem vai julgar é um privado e as partes vão escolher esse árbitro. Esse árbitro é um privado que, pela convenção das partes, a gente fala em convenção de arbitragem, as partes vão escolher esse árbitro, é a famosa convenção de arbitragem, é o famoso juiz privado. Na convenção de arbitragem existem duas cláusulas, o compromisso arbitral, né, e a cláusula compromissária, que é uma das possibilidades de você estipular essa resolução de início, num contrato, falando que quando existir aquele conflito será resolvido por um juiz arbitral. Então você estabelece essa cláusula compromissária no início do contrato. Então é no início do contrato, antes de adentrar no Poder Judiciário. E existe aquela possibilidade de, depois que surgiu o conflito, você firmar uma convenção de arbitragem diretamente no Poder Judiciário, junto ao juiz de direito, e aí o juiz vai homologar aquilo e mandar ele vai homologar essa convenção e mandar você para o juiz privado. De qualquer forma, nesse segundo caso, passa pelo judiciário, que irá, no momento que aquilo foi tratado pelas partes e decidido, ele irá declinar da sua competência jurisdicional para julgar aquele caso e encaminhar o processo para o juiz privado. Então existe essa possibilidade também a posteriori, ou uma possibilidade anterior de ter uma convenção arbitral desde o início, a convenção arbitral estipulada num contrato privado, num contrato de compra e venda. É muito comum vocês verificarem isso
em contratos de compra de apartamentos, em construtoras, ou outros contratos que envolvam, eventualmente, contratos de adesão. Você tem compromisso, você tem convenção de arbitragem. É claro que, se você não discutiu aquela cláusula no contrato de adesão de consumo, você vai poder impugná-la pela via judicial, afirmando justamente que a cláusula é nula, porque não houve a possibilidade de você decidir sobre ela, porque a convenção de arbitragem pressupõe que a parte tenha vontade de firmar. Então, esse é o clássico modo de resolução de conflitos extra-estatal, a arbitragem. Mas a gente tem também técnicas de resolução de conflitos, e o Estado contemporâneo ele busca o aprimoramento dessas técnicas, a criação de outras formas de resolução de conflitos, até mesmo na esfera do Poder Judiciário, mas antes da formação do processo litigioso, ou seja, um momento inicial, antes mesmo de se discutir contraditório em ampla defesa, reunir as partes na presença de um conciliador, para ver se é possível fazer uma conciliação, antes mesmo de o processo seguir para a defesa do réu e para a contestação dos pontos alegados pelo autor, e que formando ali propriamente o tema que o juiz irá conhecer mais à frente. Então, se houver a possibilidade de resolver isso antes, isso é vontade do Estado, e toda a legislação nossa está caminhando no sentido, já há mais de uma década, no sentido de criar formas alternativas de resolução dos conflitos. Isso, no aspecto mais filosófico, vem a significar também a preocupação do Estado liberal, Estado neoliberal, com a resolução dos conflitos de maneira mais célere para o mundo empresarial, e de maneira também que seja mais uniforme, com decisões que não prejudiquem a ideologia e a contemporânea, e a forma de se expressar desse capital financeiro, desse capital global. Ou seja, os grandes capitalistas, eles não veem no Estado um parceiro, eles veem no Estado um inimigo, e procuram também formas de alternativa de resolução dos conflitos, e por isso as legislações também pensam em estabelecer referidas formas de resolução dos conflitos. Então, isso é importante ser dito aqui, porque isso não é só uma demanda, ou não é essencialmente uma demanda social. Ela é passada como uma demanda social para todos, mas, na verdade, essas reformas estão ligadas também ao grande capital global, que tem interesse em ter uma segurança jurídica maior na decisão das grandes contendas judiciais. Obrigado, e vamos agora, depois, tratar de demais temas, agora adentrar propriamente no direito privado, nos próximos capítulos, falar de direito civil e de direito empresarial. Um abraço e até mais.